todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos falando aqui de homeopatia, estamos falando de remédios homeopáticos da família da barita. E eu quero trazer hoje um remédio que, quando eu estava estudando, né, para fazer esse vídeo, me deixou bastante pensativa de talvez a importância desse remédio para o envelhecimento, principalmente para as pessoas que têm não só Alzheimer, mas as demências de uma forma geral. A gente vai discutindo esse remédio, né? E vamos dissecando, que eu acho que a gente vai entender a importância desse remédio para as demências de uma forma geral, inclusive Alzheimer, certo? Deixa eu compartilhar aqui o material. Isso aí, muito bom. Gente, então, vamos lá. Barita e Odata, tema central: sentimento de impotência existencial. Sente-se pequeno, fraco e incapaz de afirmar o seu direito de existir. Eu acho isso muito profundo e eu gostaria que vocês pensassem. Vamos lá, vamos pensar na velha surda da praça, né? Vamos pensar nesse personagem. Como é que era a velha surda? Ela tinha uma capacidade, assim, grande de vencer no mundo que a gente tem hoje. Ela ouvia e entendia algo completamente diferente daquilo que estava sendo comunicado para ela. Nós achávamos engraçado falar alguma coisa e ela entendeu outra completamente diferente, né? Nós que estamos de fora. Agora invertam a situação. Imagina que você é aquele idoso em que alguém vai falar alguma coisa para você, você escuta um ruído lá no seu ouvido, ou seja, você já não consegue ouvir, você tem que fazer um esforço para ouvir. Aí você escuta um ruído, aí você fala assim: ah, isso aqui que você falou? Aí a pessoa do outro lado cai na gargalhada, ou seja, você não entendeu, falou uma palavra, e a pessoa vai lá e ri do que você falou, né? Eu imagino que para aquele idoso que está com aquela falha sensorial, aquela falha auditiva, né, se expressar, e quando você se expressa, as pessoas riem de você, eu acho que deve ser de uma sensação, de uma vergonha enorme, de uma vergonha gigante, entendeu? Então eu fico imaginando aquele idoso que qualquer coisa que ele se expressa, ele é ridículo, que quando ele faz uma pergunta, ele escuta assim: mas eu já falei isso para você, quantas vezes eu vou ter que repetir? Porque ele não lembra que você falou. E esse remédio, o iodo, também, além dessa questão, dessa coisa de existir, ele também é utilizado para as pessoas que têm muito esquecimento, né? Então imagina que assim, você se expressa, as pessoas riem de você. Você se estressa, as pessoas brigam com você, né? Você se mexe, ouve um grito de alguém. Não pode fazer isso. Não pode comer aquilo. Entende como que essas pessoas devem se sentir inaptas para existir? Tudo que eu faço é ruim, tudo que eu faço é inadequado, qualquer coisa que eu faço zombam de mim, qualquer coisa que eu faço riem da minha cara, qualquer coisa que eu faço eu recebo um grito, qualquer decisão que eu tomo, né, eu recebo um outro grito. Vocês entenderam a dificuldade dessas pessoas em viver? Eu acho que isso traz até a gente pensar o que a gente faz, né, com os nossos idosos. Porque para a gente que escuta bem, é muito fácil a gente ouvir o que você está falando. E quando não tem, quem tem muita dificuldade de entender quem não tem. Então, quando a pessoa, você fala e a pessoa responde algo completamente diferente, entende algo completamente diferente, sem querer a gente dá risada, e sem querer a gente está
zombando daquela pessoa, e isso é muito humilhante, né? Então, vamos parar para pensar de como a gente está tratando os nossos idosos, né? Então, olha, são pessoas que, medo de serem ridicularizados, ou por não terem talentos, ou por não terem habilidades, ou por não terem ideais, né? São muito esquecidos ou muito obsessivos, né? Como eles são muito esquecidos, então eles são obsessivos com a ordem, né? Então, por exemplo, minha avó, que é muito idosa, ela coloca a panela dentro do armário em determinado local. Então, ela coloca aquela panela em cima da frigideira, na parte direita do armário. Se você colocar na parte esquerda, ela não acha mais. Então, por isso ela é obsessiva. Então, se você guarda no lugar errado, ela vê, ela vai lá, coloca no outro lugar. E fica brava, porque você colocou no lugar errado. Por que ela fica brava? Porque senão ela nunca mais acha aquela panela. Entendeu? Esse escaneamento visual, esse reconhecimento para uma pessoa que está vibrando na demência é muito difícil para elas fazerem. Para a gente é fácil, né? Para ela é muito difícil. Eu estou falando ela, minha avó, mas pode ser qualquer pessoa que esteja vibrando aí na demência, né? Ou nas dificuldades que o cérebro possa trazer, principalmente com o envelhecimento, né? Então, pensemos nisso, certo? Então, medo de ser ridicularizados por não ter talentos, ideais, por esquecer coisas, né, parecer obsessivo, ou por sua aparência e comportamento inquieto. Eu noto isso muito nos idosos, os idosos muito inquietos. Então, vem fazer exercício aqui na fisioterapia comigo, né? Eles fazem com o dobro da velocidade, ou até mais, do que uma pessoa mais jovem faria a mesma proposta, né? Isso vem de uma forma, essa velocidade vem como uma forma de aumentar o nível energético os níveis energéticos deles, tá certo? Bom, fuga como mecanismo de defesa, né? Desejo de mudar, de sumir, né, gente? Quer ir para qualquer lugar longe daquela pessoa que humilhou, que gritou, né? Geralmente eles gostam muito da casinha deles quando eles moram sozinhos, né? Porque eles querem escapar de todas as humilhações da quais eles estão expostos, né? Sensação de ser tratado como imigrante ignorante, né? Essa a gente pode, até eu falei, né, dos idosos, mas a gente pode pensar também naquele retirante nordestino, né, que é uma figura comum, eu não digo comum, mas uma figura brasileira, né? Eu não sei se isso, se aquele estereótipo do migrante nordestino, se existe em outros países, mas nós temos, que é aquela pessoa que sofreu demais, né? E que ela é muito, e quando ela chega nesse ambiente novo, né? Ela se coloca numa posição de muito humilde, de acreditar nos outros, né? E muitas vezes acabam caindo em golpes por causa disso. Comportamento obsessivo inquieto, né? Oculta obsessões por medo de julgamento, e busca atividades estressantes, agitadas, para canalizar a sua ansiedade, né? Humor como máscara, então fazem piadas para esconderem a sua própria insegurança, ficam profundamente envergonhados quando é alvo de brincadeiras, tá? Pense nos nossos idosos, ok? Pensa nos nossos velhinhos. Medos intensos e variados, então eles acabam tendo medo de altura, medo de morte, medo de doenças, enfim, enfim, enfim. Por que tem tantos medos, né? Justamente porque não só a capacidade de sensorial muda, mas a sensação de distância, a noção de tempo, né? É uma degradação, uma degeneração de toda a parte sensorial. Então, se você não pode sentir e fazer uma leitura adequada do seu meio ambiente, tudo é assustador. Né? Então, tem alguém doente, você está doente, será que a minha doença é grave ou não? Será que eu vou sofrer ou não? Tem uma multidão, será que eu vou me perder ou não? Espaços fechados, será que essa coisa vai me
engolir ou não, né? Fome, médicos, enfim, né? Então são pessoas que perderam completamente a rédea, né, da cabeça, do cérebro, das decisões. Isso é extremamente é de uma vulnerabilidade gigante, né? Muito assustador. Delírios e confusões mentais, né? Então, mania, depois sensação de estar doente, saudável sem motivo, esquecimento constante, né? Alterna timidez com agitação, irritabilidade com tristeza, né? Indiferença, até impulsos suicidas, né? Porque se eu vivo num mundo da qual eu sou completamente inadequado, eu não consigo perceber esse ambiente, é melhor eu me matar, né? Então, muitos acabam indo por esse caminho. Dificuldade de concentração e memória, né? Então, esquecem tarefas simples, são confusas, né? Podem até delirar. E nesse esquecimento de tarefa simples, gente, é muito comum esses idosos eles terem dinheiro e terem medo, já que eles sabem que eles já não estão com uma percepção lá das 10 mais, então eles têm medo de ser prejudicados, né? Então eles sabem que eles perderam esse senso, né, de quem é bom e quem não é. Então o que eles fazem? Eles começam a esconder o dinheiro. Só que daí eles esquecem onde esconderam o dinheiro. Entendeu? Aí, como eles esquecem, né, tirou de o dinheiro de um canto, botou no outro, a hora que vai no canto primeiro vê que o dinheiro não está lá, como é que ele se sente? Que foi roubado. Então, por isso, muitas acusações dessas pessoas, né, que estão nas demências de que foram roubadas, né, porque elas esquecem onde deixou o dinheiro, né, acusam as outras pessoas e tal, devido a isso. Logicamente que, ou seja, uma pessoa extremamente vulnerável, de fato, alguém pode prejudicá-las, podem roubar de fato, né? Então, mas geralmente eles acusam porque eles esqueceram onde deixaram o dinheiro. Contato social difícil, né? Porque é difícil conversar, é difícil responder, né? Você fala, eles não entendem, eles falam algo completamente nada a ver com aquilo que está sendo conversado. Então, você travar um discurso, uma conversa, né, um diálogo com aquela pessoa é muito difícil. E aí é muito cansativo, né, para o interlocutor. Então, o interlocutor acaba desistindo, né, de conversar com aquela pessoa, e justamente porque ela vai deixando de conversar, ela vai ficando cada vez mais adoecida da esfera mental. Ela, ou seja, não tem estímulo, né, para manter aquele cérebro ativo. Gente, é como se essa pessoa fosse sumindo do mundo. Né? Eu digo que o Alzheimer, né, e as doenças mais severas são pessoas que morreram vivas, né? Elas não estão mais aqui. E eu acho que a Barito Data se encaixa perfeitamente com esse tipo de perfil, né? As pessoas que estão completamente inadequadas para esse mundo, e geralmente essas pessoas costumam ser as mais idosas, né? Quais são os aspectos físicos, né? Então, as glândulas sempre inchadas, principalmente as adenóides, então sempre escorrendo o nariz, né? Inflamações, abscessos, qualquer coisinha, qualquer batidinha faz pus e pode levar a necrose, né? São pessoas que às vezes ficam na mesma posição por muito tempo, e ficar nessa posição por muito tempo pode gerar um abscesso, pode gerar antes de um abscesso, né, uma ferida, né, forma uma ferida, que forma um abscesso, e que pode levar a necrose, tá? Câncer, né, linfomas, a parte do sistema nervoso, paralisias, né? Gente, o Parkinson, ele tem um aspecto cognitivo também. Eu não coloquei aqui demências porque, sei lá, acho que eu não li demências em nenhum outro lugar. Mas, quando a gente vê o estereótipo, né, da barita carbônica, eu me remete imediatamente aos idosos, nem que seja uma demência senil, né? Então, Parkinson, epilepsia, esclerose múltiplas mais severas, né? Uma certa falta de sensibilidade, tremores faciais.
Gente, por quê? Porque a parte sensorial já não funciona tão bem, né? E, portanto, a musculatura não responde de tal jeito. Então, são pessoas, gente, que você olha no rosto, aquelas pessoas sem mímica facial. Então, são pessoas que estão sempre com o rosto na mesma expressão, né? Você olha ali, tá do mesmo jeito, na mesma expressão e tal, né? Então, por isso que muitas vezes a gente acha que a pessoa está sempre brava, está sempre mal-humorada, porque na verdade ela não consegue mudar a expressão. Bom, a gente pode ter uma tireoide, né, bastante comprometida, doenças respiratórias, né, alergias, sinusites, o coração partir para uma insuficiência, uma aterosclerose mais profunda, né? Pulso irregular e acelerado ou lento, ou seja, aquele pulso que não é já muito harmonioso, né? Congestão sanguínea, hemorragias cerebrais, ou seja, gente, tudo aquilo que uma pessoa mais idosa está suscetível, né? Tendência a diarreias, tá? Barita, grande desejos por grande quantidade de comida. E aqui, gente, lembrando do esquecimento, tá? Se eles esquecem que eles comeram, né? Quando você vê, eles estão comendo, daqui a pouco eles comem de novo. Estão comendo mais por gula do que por fome, né? Se a parte sensorial está diminuída, a sensação de fome, de saciedade, também está. Sistema reprodutor, né? Inflamações, câncer, criptoquidia, esterilidade, né? Dor. Aí, gente, olha, são pessoas com grande tendência à rigidez do sistema musculoesquelético, né? São dores por rigidez, né? Mas é uma rigidez bem que neurológica, assim, a pessoa mexe se você pedir, né? Mas se você não pede, ela tá ali, estruturada naquela mesma postura. Rigidez no pescoço, né, chamada de whiplash, necrose e inflamação óssea. Aqui, gente, eu sou bem deteriorado, de fato, sem permissão, ou com pouca permissão para estar aqui com a gente, né? Uma pele com tendência a acne, eczema, né? Bastante eczema, distúrbios visuais, uma certa gagueira, perda de voz, né? Agravamento com calor, tempo seco, melhora ao movimento, melhora ao caminhar, às vezes piora com repouso. E aqui, muito comum nas pessoas com uma certa demência, insônia intensa e sonolência diurna. São pessoas que têm tendência a trocar o dia pela noite, tá? Então, elas ficam o dia inteiro sonolentas e chega à noite elas acordam. A casa inteira quer dormir, mas elas estão acordadas. E elas levantam, e elas não sabem que elas mudaram de cômodo, que cômodo elas estão, elas se perdem dentro de casa. Olha só, né? Desejos alimentares, né? Álcool, pão, doces, carnes, amidos, sensação de inchaço, de peso, de coceira, de dor, né? São pessoas que sentem muita dor por causa da rigidez, né? Enfim, gente, olha, bastante rico aqui a nossa discussão de baritiodata, né? Eu acho que mais um remédio para o mundo atual que nós vivemos, né? Que a gente precisa estar bastante atento, né? Principalmente quando se trata de idoso, de repente já deixar a barita meio que de sobreaviso na mente de vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no nosso próximo para falar de barita muriática, uma grande barita também. Até mais, pessoal!